O embate sobre as mudanças nas regras para enquadrar as plataformas digitais terminou nesta terça-feira como derrota do governo. O adiamento da votação do projeto de lei das fake news representou uma vitória parcial para as Big Techs. As informações com Carlos Alberto. As plataformas digitais comemoram como vitória parcial a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, em adiar, a pedido do deputado Orlando Silva, a votação do projeto de lei que cria regras para barrar a disseminação de fake news. Inicialmente, o projeto estava na pauta de votação nesta terça-feira. O adiamento da votação, após o líder do governo, deputado José Guimarães, denunciar que o Google agiu com chantagem, é tida como uma derrota do Palácio do Planalto e, ao mesmo tempo, da sociedade brasileira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ao anunciar a suspensão da votação, não comunicou ao plenário quando o projeto será votado. A estratégia de adiamento foi deflagrada ao mesmo tempo em que a bancada governista passou a ter dúvidas sobre o número de votos que teria para aprovar o projeto. O texto precisava de maioria simples dos votos, desde que confirmado o quórum mínimo de 257 deputados em plenário, ou seja, metade mais um dos votos dos parlamentares que registrarem presença na sessão. O texto foi criticado pela oposição e também pelas Big Techs, como Google, TikTok e Meta, controladora do Facebook e do Instagram. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Olá, Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, essa retirada de pauta do chamado PL das fake news, ficou muito claro o seguinte: se alguém tinha alguma dúvida sobre as dificuldades do governo Lula em aprovar matérias constitucionais no Congresso Nacional, ou seja, aquelas, Marcos e ouvintes, que dependem, quando eu estou falando de matérias constitucionais, é aquelas que alteram a Constituição, portanto elas dependem de 2/3 dos votos dos parlamentares. Ou seja, se alguém tinha dúvida dessas dificuldades, essa votação do PL das fake news, então, a retirada do projeto, da pauta, deu um verdadeiro banho de água fria, foi um verdadeiro choque de realidade para o governo e sua bancada de partidos aliados. No caso dessa votação de ontem, é claro, o governo não tinha mesmo a certeza de que ele teria sequer maioria simples na votação, porque era esse o quórum exigido. E foi exatamente isso que aconteceu. Para não ser derrotado de forma vergonhosa, até acachapante, o governo não quis pagar para ver. A própria bancada governista, então, junto com o presidente da casa, Arthur Lira, atenderam a um pedido do relator da matéria, que é o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, onde o próprio relator da matéria, o Orlando Silva, depois de longas negociações, pediu para que o presidente da casa retirasse o PL de votação. Ora, esse PL, na realidade, é o seguinte: ele hoje encontra muitas dificuldades. A começar pelo seguinte: o que está sendo, na realidade, por que tem tanta dificuldade? A gente tem que entender que tem uma questão, uma base aí ideológica muito forte e uma questão econômica. Uma base ideológica é porque, na realidade, coloca de lados opostos os governistas e o presidente Lula, e do outro lado, a chamada base conservadora, a bancada evangélica e os ditos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que colocam o seguinte, que esse PL é um PL da censura, que pelo lado do governo, o governo disse que era uma maneira então de controlar a disseminação de fake news que levaram a atos como o do 8 de janeiro, por exemplo. Só que para além dessa questão ideológica, e aí eu acho que é esse embate ideológico, político-ideológico, que prejudica muito essa compreensão da questão da votação, da importância da votação da PL das fake news, é que nós estamos tratando também com as chamadas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia,
que lucram e lucram muito dinheiro com as redes sociais. E aí sim é uma questão de economia, de dinheiro. Por isso que as Big Techs se uniram aos chamados conservadores para se colocarem como oposição à PL dos fake news. Eles ganham rios de dinheiro no mundo todo. Por que não iriam ganhar no Brasil? Por que querem abrir mão dos lucros exatamente no Brasil? Esse é o problema. Nós estamos tratando de uma questão econômica e de uma questão ideológica, que juntas criam esse caldo de dificuldades para o governo apoiar ou conseguir apoios para a aprovação da PL das fake news, que agora não tem ainda sequer uma data de fato para retornar à pauta da Câmara dos Deputados. Lembrando que o Arthur Lira, o presidente da casa, o alagoano, está viajando hoje para os Estados Unidos. Deve voltar só lá pelo dia 10, então a partir do dia 10 é que provavelmente, se houver uma nova articulação, esta matéria volta para a casa novamente, para o plenário da Câmara dos Deputados. E aí tem um detalhe, a gente não pode esquecer o seguinte, que nesse embate todo, a gente vai esquecendo coisas mais importantes. Quando eu digo mais importante, eu não estou querendo dizer que o PL não seja, das fake news não seja importante, porque eu entendo que precisa realmente cobrar a responsabilidade dessas chamadas Big Techs, porque elas têm o controle, inclusive, sobre o que você vê, sobre o que você pode gostar ou não gostar, eles sabem tudo na realidade. Agora, o que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, temas importantes vão ficando meio que para trás, em segundo plano. Quer um exemplo? A gente não pode esquecer do arcabouço fiscal. E o que é esse arcabouço fiscal? É o material todo que está sendo discutido, que o governo já apresentou aí pela metade, mas que deve ganhar um volume de discussão na Câmara dos Deputados, que vai tratar para substituir o teto de gastos. O teto de gastos é o controle hoje que se tem para que o governo não gaste além do que arrecada. Então, mas só que esse teto de gastos já vem furado há muito tempo. Desde o governo do presidente Jair Bolsonaro, que o governo encontrava um jeito de gastar mais do que arrecada. E isso cria um desequilíbrio fiscal. Aliás, esse desequilíbrio fiscal é que tem feito, por exemplo, com que até hoje o presidente Lula brigue, como aconteceu novamente no 1º de maio, com o atual presidente do Banco Central, que tem autonomia, porque o Lula quer abaixar os juros na marra. Ou seja, hoje, por exemplo, tem reunião do Copom, Conselho de Política Econômica, tá? E o Conselho vai decidir o quê? Se baixa ou não a taxa Selic, a taxa de juros básicos, que está em 13,75% ao ano. É alta? Claro que é alta. Agora, baixar na marra não dá. A gente já viu isso quando então o presidente Dilma Rousseff tentou baixar os juros na marra e deu no que deu. Nós mergulhamos numa tremenda crise econômica. E aí tudo isso junta com o PL das fake news. Sabe por quê? Porque esse debate está perdendo densidade, está perdendo força em função desse outro que se trava nessa questão ideológica e econômica por conta do PL das fake news. Então eu acho que tem coisas mais importantes também no Congresso Nacional que estão perdendo, e a tendência, viu, Marcos e ouvintes, é que percam mais, porque aí nós vamos ter a CPMI mista do Congresso Nacional para tratar dos atos do 8 de janeiro, nós vamos ter agora mais 2 CPIs que foram aprovadas na Câmara dos Deputados. Meu amigo, é CPI demais, é tema demais, e o que é importante para nós mesmo, que é essa questão econômica, está ficando em segundo plano. E enquanto não houver a sinalização do governo e do Congresso Nacional em encontrar novas formas, por exemplo, de taxar, de principalmente controlar a questão dos gastos, nós não vamos ter essa baixa da Selic. Vamos ver isso amanhã, Marcos. Aqui nós estaremos amanhã e nós vamos ver qual é a decisão do Copom de hoje. A tendência, eu diria com quase 100% de chance, é de manter a taxa de 13,75% ao ano, independente da chiadeira do presidente Lula. Jornalista Luzenor de Oliveira, tem operação da Polícia Federal. A Polícia Federal que faz buscas na casa de Bolsonaro e prendeu aí o ex-ajudante, o Mauro Cid, em operação contra dados falsos de vacina, jornalista Beto Almeida. Exatamente. Você me chamou de Luzenor de Oliveira, mas tudo bem, tá tranquilo. Tá valendo. Tá valendo, tá Tudo valendo. bem. Ó, é o seguinte, Marcos, tem sim, e essa notícia tá acontecendo agora, essa informação. A Polícia Federal faz buscas na casa do ex-presidente
Bolsonaro. E olha aí, prendeu o ex-ajudante Mauro Cid. É a operação contra dados falsos, né, da vacina. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e também no Rio de Janeiro. Olha aí, o que acontece com isso daqui? Eles, na realidade, Marcos, simplesmente estão fazendo esse trabalho em busca de denúncias e que, claro, vão trazer também uma repercussão enorme no Congresso Nacional, principalmente nessa operação contra dados falsos de vacina. A gente acompanhou isso durante o auge, né, da epidemia. O presidente Bolsonaro, ele não foi alvo do mandado de prisão, mas deve prestar depoimento ainda nesta semana. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e até às 7h20 policiais seguiam no condomínio onde o ex-presidente mora desde que ele voltou ao Brasil no mês de março, tá certo? E aí que é o seguinte, as informações de que, por exemplo, as denúncias de que teriam sido forjados certificados de vacinação do ex-presidente Bolsonaro, na época era presidente. Também teria sido forjado os dados de vacinação da filha de Bolsonaro, a Laura Bolsonaro, que hoje está com 12 anos. Teria sido forjado também o certificado de vacinação do ex-ajudante de ordem Mauro Cid Barbosa, da mulher dele e da filha, e também do deputado federal Gutenberg Reis de Oliveira, que é do MDB do Rio de Janeiro. Até às 7 horas, todas as prisões já tinham sido cumpridas. A lista de alvos inclui ainda o policial militar Max Guilherme e o militar do Exército Sérgio Cordeiro, ambos seguranças próximos de Bolsonaro e que atuaram na proteção dele durante o mandato presidencial. Os agentes no total cumprem 16 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva em Brasília e no Rio de Janeiro. Eita, Marcos, essa investigação ainda por conta daqueles atos de loucuras, vamos dizer assim, que foram praticados pelo então governo do presidente Bolsonaro em relação àquela negativa da vacinação contra a Covid.